Fábio Duque na área, bem-vindo ao Duque Cast em uma edição mega especial dentro do Castelo Medieval do Instituto Ricardo Brenan, na edição do CSX Week. Imagina um cenário repleto de história, mas nesse cenário que também está agora acendendo para a inovação e experiência do cliente. É justamente isso que você vai ver ao longo de todos esses episódios, junto com grandes nomes do mercado. E isso aqui só tem acontecido porque a gente tem grandes parceiros. O escritório de contabilidade CS Malta, o escritório também de arquitetura, REC Arquitetura, que cuida de acessibilidade, biofilia e paisagismo. E também a Clínica Cliff, especialista em emagrecimento, com a doutora Leila à frente desse grande negócio. Então vem com a gente, se inscreva no canal, curta, compartilhe, comente, porque o que você está vendo aqui é ouro. E eu vou trazer agora um convidado mega especial. Com certeza você já ouviu falar da empresa dele, que foi um fenômeno e ainda é um fenômeno quando a gente fala sobre a experiência do cliente, quando a gente tem aí uma tribo, né? Pessoas cada vez mais engajadas nesse segmento, que é nada mais, nada menos que Daniel Mourão, vice-presidente de marketing do UFC. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado. Coisa boa. O que o UFC tem a ver com a experiência do cliente? Tudo e mais um pouco, cara. Na verdade, o UFC é a empresa em si, o que nós somos, né? Eu costumo falar, a gente é contador de história. Então, assim, a gente conta a história e as pessoas, o nosso objetivo é criar engajamento. Então, as pessoas se engajarem com as nossas histórias é uma forma de experiential, né? Uma forma de experiência que a gente leva para os consumidores. Então, tem tudo a ver. É o nosso objetivo final, né? O objetivo final, ponta do iceberg. As pessoas têm que assistir o nosso evento, têm que querer assistir o nosso evento. Como é que a gente faz isso? Engajando elas, fazendo com que elas queiram assistir. Através de histórias contadas, de atletas, de materiais produzidos, ou seja, é muita experiência que a gente tem que passar para os consumidores. Que você acredita que chamam a atenção desse público cada vez mais? Esse público cada vez, né, muda. Eu lembro que, sei lá, uns 20 anos atrás eu comecei a ouvir falar sobre esse esporte, né? Sobre essa categoria. Só que a gente vai amadurecendo, aí já vem outro público. Como é que é isso para estar se reinventando? Isso é muito difícil, é difícil. É o desafio. É o grande desafio nosso diário, porque é um dos pontos, assim, nós somos uma empresa esportiva, né, no final das contas. Então, assim, o esporte, ele tem essa característica muito forte das pessoas se engajarem quando o esporte está indo bem, né? Quando temos campeões, quando temos pessoas lá no topo, né? As pessoas se engajam mais, torcem mais, a gente vê isso em qualquer modalidade esportiva. No UFC não é diferente. Então tem muita gente que fala, mas antigamente era mais conhecido, porque Anderson Silva, primeiro nome que vem à cabeça. Hoje temos um Alex Poatan, temos um Charles Oliveira, temos dois campeões no Brasil, né? O Alex Poatan e o Alexandre Pantoja, são dois campeões atuais. O Charles do Bronx é um cara que está despontando, já foi campeão. Então, assim, são histórias que a gente vai contando e aí, assim, o grande diferencial nosso é contar a história de atleta, né? Então, assim, o atleta, quando você cria empatia, quando você cria identidade com o teu público consumidor, com o fã, você cria uma coisa de verdade, né? Você cria uma coisa real e uma coisa perene, uma coisa duradoura. Então, esse é um dos nossos principais focos, assim, contar a história de atleta. É interessante você trazer isso, porque assim, nenhum campeão ele é igual ao outro campeão. Cada um tem ali as suas histórias, né? Isso traz uma pessoa mais original, vamos dizer assim. Eu acho que no mundo corporativo a gente tem que buscar esse nosso feeling, o nosso tato, aquilo que só você faz, né? Exato. Então, conseguir identificar isso num atleta é também trabalho do UFC. Isso vocês fazem de forma intencional, de forma estratégica para o negócio? Totalmente estratégico, essa contação de histórias, né? Eu costumo brincar que o UFC é uma empresa que conta histórias, esse é o nosso objetivo principal, né? Essa contação de histórias é totalmente intencional, junto com os atletas, obviamente. Também você depende do atleta de também fazer a parte dele, que não é só ganhar, né? Às vezes também a parte dele é ganhar, mas não é só isso. Mas contar a história é totalmente intencional e é isso que engaja, é isso que traz audiência. Vamos lá, você falou aí que ele também tem que contar essa história. Como é que é essa relação que o atleta, ele também tem uma empresa ali por trás, né? E tem um UFC. Como é que é essa negociação, como é que é essa conversa no sentido de contar uma história única e não aquilo só o atleta quer contar ou aquilo que o UFC de repente vê de potencial, porque conhece o mercado há não sei quanto tempo, conhece caminhos, né? Vamos dizer assim. Como é que é essa conversa? Porque no dia a dia é isso que a gente lida
com o cliente o tempo todo, né? Acho que duas coisas aí. Primeiro, assim, a nossa relação com os atletas é muito próxima, né? Então, assim, o UFC é uma empresa que a gente sabe que o atleta é o nosso principal asset, né? O nosso principal produto. Sem o atleta a gente não tem nada. Então, hoje, atletas brasileiros dentro do UFC são mais de 100. São mais de 500 atletas do mundo inteiro dentro da nossa organização. Então, assim, a nossa relação, a gente tem uma área dentro do UFC que só cuida disso, de relacionamento com atletas. Então, a nossa relação com o atleta é muito próxima. Um outro ponto importante, o atleta, ele entende que ele precisa também participar disso, né? Então, assim, a gente tenta passar essa noção para o atleta de que ele é um produto. Ele é um produto, mas hoje, né? Hoje, se a gente briga por audiência o tempo todo, né? Você acorda, tá todo mundo já brigando pela sua audiência minuto a minuto. Então o atleta ele tem que se entender como um produto, sim, vendável, não é aquela história mentirosa. Então a história contada, seja pelo atleta ou por nós, é a mesma história que a história verdadeira, né? Todo atleta do UFC, como você falou, cada um tem a sua história, mas todo mundo tem uma história. E a história, grande maioria deles, é a história de todos os brasileiros. É uma história de superação, uma história de dificuldade, uma história de sair de um lugar e alcançar outro, né? O fato de você escolher como carreira, lutar MMA, já é uma coisa diferente. Entrar no UFC já é o passo, assim, é o sonho de todo mundo. É o sonho de consumo. Disputar um cinturão, assim, é quase impossível. Então, assim, essas histórias de superação e, assim, o esporte também traz um pouco isso, né? Todo mundo se identifica com essas histórias. Uma das nossas máximas, né, no UFC é somos todos lutadores. E somos, né? A gente acorda do dia de trabalho, a gente batalha, a gente ganha, a gente perde. Então somos todos lutadores. A gente se identifica muito com a história desses caras. É o ponto de contato, essa identificação genuína, né, que a gente tem na história do brasileiro em si, né? Mas isso acontece com fora do Brasil também. Como é que é a diferença do brasileiro para o mercado fora também? Acontece fora do Brasil, mas o brasileiro é mais emotivo, né? O brasileiro ele tem uma emoção. Principalmente quando fala de esporte, ele torce mesmo. Você tem isso em vários outros lugares do mundo também, mas com as suas peculiaridades, claro. Mas eu acho que o brasileiro é diferente, né? Eu tô lembrando agora, um último evento que nós tivemos aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, há poucas semanas atrás, a arena estava ensurdecedora. Assim, tava uma coisa, um público torcendo. Acho que por isso que fazer um evento no Brasil, tem atleta que fala, eu quero lutar no Brasil, porque o negócio é diferente. Acho que o nosso caldo é diferente aqui. A gente assiste pela TV, a gente acompanha o Instagram, eu sou um cara que acompanho muito, né, o UFC, mas como é que é o dia lá? Como é que é essa experiência pensada para quem está lá no dia do evento? O que acontece antes, durante, pós-evento e está nos bastidores que cria ainda mais essa identificação com a marca? É um trabalhaço, é um trabalho árduo, um trabalho é muito trabalho. Cada evento que a gente organiza são meses de preparação para chegar na semana do evento, né? A semana do evento, a gente pensa em que conteúdo que pode ser entregue, né? Então é tudo pensado para entrega para os fãs, né? Então quando a gente fala que o fã está em primeiro lugar, não é mentira, né? Então, seja o espetáculo em si, luz, som, tudo é para fazer um grande espetáculo para os fãs, mas toda a parte de backstage também, né? Toda a parte de criação de conteúdo, atleta treinando, atleta chegou na arena, atleta encontrou um influenciador, atleta encontrou sua família, entrou no evento, ganhou, perdeu, entrevista, assim, é uma agenda bem completa mesmo, e não é só no dia do evento. A gente tem, cada evento, a gente tem uma semana inteira de ativações, de atividades, né? A gente chama da Fight Week, né? A semana da luta, que começa desde a chegada do atleta na cidade em que o evento vai acontecer. O evento foi lá no Rio de Janeiro, o atleta chegou na segunda ou terça-feira, já tem uma série de coisas, já tem fotos, já tem assinatura de pôster, já tem encontro com fã, já tem treino, já tem... aí não é só o atleta que vai lutar, a gente leva atletas que não vão lutar, mas a gente leva para gerar esse engajamento, encontrar os fãs também, filas enormes aí para tirar uma foto com o atleta. Então, assim, é tudo pensado para gerar um engajamento para a próxima luta, para o próximo evento. Então, todo esse conteúdo é gerado e distribuído principalmente em redes sociais.
para fazer com que, ok, eu quero assistir o evento do próximo sábado, né? Eu ouvi uma entrevista do cara, eu conheço a história do cara, eu conheço a luta que ele passou para chegar lá, eu quero que esse cara ganhe, eu vou torcer por ele. Que massa, que massa. Como que vocês conseguem metrificar, por exemplo, esse engajamento desse fã, desse cliente do UFC? Porque ele é um fã também do atleta, mas eu também sou fã da marca UFC. Como que vocês conseguem metrificar o engajamento? Se ele se tá mais, sabe, firme agora, ou se tá esfriando esse contato? Como é que vocês conseguem metrificar no evento, fora do evento, essa jornada? Além de pesquisas, né, obviamente tem uma série de pesquisas que medem fãs, números de fãs no Brasil e que a gente contrata anualmente, tem essas pesquisas que nos entregam esses números, mas a gente sente o termômetro é muito rede social, né? Então a gente acompanha nossas redes sociais e não só as nossas próprias, mas a gente acompanha muito os atletas. Como é que está o engajamento de cada um dos atletas também na linha do tempo, né? Tá aumentando, tá caindo por quê? O que a gente pode fazer para melhorar isso? E aí quando fala de marca do UFC do nosso lado, também, todas as redes sociais, assim, é um acompanhamento que a gente faz diário, né? Tem alguns números que eu mostro que a gente nossas redes sociais, a gente tem quase 45 milhões de seguidores no Brasil, um pouquinho mais que isso, e é overposting, né? Nós somos uns geradores de conteúdo. Esse é a gente é contador de história, gerador de conteúdo. Então é conteúdo todo dia, toda hora, são mais de 50 posts por dia em todas as plataformas da rede social. 50 posts por dia? Por dia. Para justamente contando a sua história. É uma emissora, né? Hoje, assim, a rede social hoje, ela te dá essa liberdade como marca de ter o seu próprio canal, né? Então, sem dúvida. Usar isso de uma forma estratégica. Sem dúvida. E assim, são 30 anos de história, são 30 anos de eventos passados, que a gente também usa muito isso para construir os eventos futuros, gerar credibilidade, gerar engajamento, gerar audiência para o futuro. E são muitos eventos, né? São 43 eventos por ano, então quase todo fim de semana do ano tem um evento em algum lugar do mundo. E cada evento são 12, 13 lutas, são 24, 26 atletas, são 24, 26 histórias que a gente tem para contar e cada atleta está fazendo uma coisa diferente, treinou, encarou, fez a encarada, enfim, tem toda uma geração. Isso faz parte do show. Faz parte do show, por isso que o UFC não é só esporte, é entretenimento também. Cara, é puro entretenimento. É arte, tudo bem, é negócio, mas ele é um show, ele é um espetáculo. É um show business, é um show business com esporte, né? Eu acho que também a gente não pode deixar escapar a questão do atleta estar lá porque ele quer ser campeão e quer mudar de vida, né? Um campeão, hoje os campeões do UFC já mudaram de vida bastante, então E são modelos, né, que te inspiram positivamente, principalmente quando a gente olha para o Brasil, né? Muito. Comunidade, pessoas que estão em alguma situação e vê aquilo ali, querem vivenciar essa jornada do herói, né? Essa contação de história. Muito. Que esse atleta tem. E é isso, porque como cada atleta tem a sua história, só que a maioria deles é a história de todo mundo, e eles não negam isso, eles contam isso abertamente, e eles trazem isso com eles, né? Os atletas, é engraçado, Alex Poatan, por exemplo, um atleta nosso que atual campeão, a ascensão dele foi muito rápida, ele em 3 anos no UFC ele já é campeão. Então assim, ele olha para trás, e 3 anos atrás, ou 5 anos atrás, ele trabalhava numa borracharia em São Bernardo do Campo. Cara, que futuro que ele imaginava para ele tinha um problema com álcool, então assim, hoje ele traz isso como salvação dele. Aí as pessoas se engajam com essas histórias e se identificam nessas histórias. Capaz, né? E que é uma pessoa comum, como eu, como você, e está fazendo esse desenvolvimento. Total. Isso é um lado positivo, isso é um lado bacana, mas também eu acompanhei várias polêmicas de atletas. Como o UFC, ela é uma vitrine, né? E como vitrine é de vidro, vamos dizer assim, né? Quando gera essa questão negativa de um atleta, como gerenciar isso internamente e que o cliente consiga ainda continuar tendo uma boa experiência com a marca? Sim. Gestão de risco, né? Então, assim, queira ou não queira, a gente lida com pessoas. E lidar com pessoas sempre tem riscos envolvidos, né? Então, assim, é a mesma coisa que uma marca patrocinar um ator, né? Ou ter um influenciador falando da sua marca e de repente esse influenciador faz alguma besteira, enfim, arranha a tua marca. As coisas têm que ser separadas, né? Tem que ser separadas. A pessoa que está lá conosco, né? Então o atleta fora do universo do UFC, ele é uma pessoa. O que ele está fazendo ali fora pode ser
pro bem ou pro mal, mas sim, arranha a nossa marca? Sim, pode arranhar. A gente tem que gerenciar risco e entender que é uma gestão de risco. Faz parte também do jogo. Faz parte do jogo. Eu acho que risco, assim, quem não toma risco também não cresce. Quem não toma risco também não vai para o próximo patamar, né? A UFC é uma empresa que toma muito risco, seja porque tem muitos atletas que são nossos contratados, ou seja porque é uma empresa que quer fazer sempre diferente, né? Uma das nossas outra máxima nossa é também seja o primeiro, né? Então o UFC foi o primeiro evento esportivo a voltar na pandemia, numa ilha lá em Abu Dhabi, né? Yas Island, o presidente falou, cara, vamos fazer uma bolha nessa ilha. Então fez uma bolha, foi o primeiro evento esportivo a voltar. O UFC foi o primeiro evento esportivo a fazer um evento dentro da Esfera, lá em Las Vegas, aquela esfera enorme que lançaram lá, uma casa de eventos, né? Um evento incrível, maravilhoso. O UFC vai ser o primeiro evento no que vem, tá dizendo, vai fazer um evento na Casa Branca. Uma coisa completamente fora. Essas ideias vêm muito da figura do Dana White, mesmo como fundador. Ele é o principal cabeça ainda nessa estrutura. Sem dúvida, ele é nosso atual presidente, a cultura dele é totalmente de inovação e fazer coisa que ninguém nunca fez. Então vem muito da figura dele, que é um cara totalmente, né, tem ideias muito bacanas e é um cara bem inovador mesmo, né? Bacana, que bacana. E o que esperar aí, além da Casa Branca, do UFC, quando a gente fala sobre esse ponto de contato com o cliente, né? O que tem se pensado para alimentar ainda mais esses fãs? Uhum. A gente está vivendo um momento muito bom do UFC atualmente no Brasil, com 2 campeões e com muitos outros atletas vindo aí. Isso já é altamente positivo para pensar no que vem para o futuro, né? Mas a gente encontrou uma fórmula muito bacana, que é essa fórmula de contar histórias e de fazer eventos no Brasil também. O Brasil é um país que sempre teve eventos do UFC e sempre vai ter. É super importante fazer eventos aqui no Brasil, pelo menos é isso que a gente quer. Com muitos brasileiros dentro da nossa, né, do nosso cartel de atletas, né? Então isso sempre vai continuar tendo também, e contando essas histórias, engajando o público, trazendo um público cada vez mais jovem também, isso que está sendo muito bacana. Tem muitos atletas que conversam com esse público mais jovem, porque eles são jovens, né? Tem atleta no UFC que entra com 18, 19 anos, conversa diretamente com esse público mais jovem, que passa a se engajar, que passa a torcer, que passa a ser fã. Então é muito bacana. E esse trabalho, um trabalho muito bacana que a gente tem feito e podemos ter certeza que vai continuar a ser feito, é com esse público novo que são os influenciadores, os criadores de conteúdo. É um universo novo, é um universo já existe essa conexão desse influenciador, que não necessariamente é um esportista também, exato, mas que ele também amplia, né, essa visibilidade. Exato, amplia, fura a bolha, tem um alcance enorme, e a gente tem que, temos que viver com isso e viver junto a isso, né? Então é isso que a gente tem feito. Bacana. A gente está chegando na reta final aqui da nossa conversa, e eu tenho aqui o momento IPC. Podia ser o UFC, né? O IPC é um momento importante pra caramba, é um momento onde a gente destaca, né, lógico, tudo aquilo que a gente conversou aqui, mas eu brinquei, né, esse acrônimo aí, dessas letrinhas, onde o I está uma indicação que você pode estar oferecendo uma indicação de um livro, de uma série, de um filme, ou o próximo evento do UFC, por exemplo, né, algo que crie esse olhar que você tem também sobre o mercado. Uhum. P é a publicidade, onde as pessoas podem te encontrar, e o C é o comentário final, aquela mensagem final aí para os nossos seguidores também. Legal. Cara, acho que posso começar com uma indicação. Eu falei do barulho do último evento do Rio de Janeiro. Assim, se alguém tiver a oportunidade de ir a algum evento do UFC, vá, para tirar qualquer estigma que você possa ter em relação a isso, e para ver de perto uma torcida. É diferente do que ir num estádio de futebol. É bem diferente, né? Então, ano que vem, quem sabe, não sabemos ainda onde, mas quando tiver evento no Brasil, fiquem de olho. Publicidade, minha publicidade, é isso? Onde as pessoas podem me encontrar? Estou em todas as redes sociais, enfim, LinkedIn, mais profissional, Daniel Mourão, D Mourão, é o arroba aí na grande maioria delas, enfim, podem me encontrar por ali. E aquela mensagem final? Mensagem final? Cara, uma coisa assim que eu falo de coração, e minha fala do UFC é sobre isso, né? Sobre conexões. Sobre contar histórias, conhecer histórias dos outros, né, para você saber do que você está falando, né, ou para você se construir também como pessoa, né? Então, assim, você não falar sem saber,
né? Então, por isso que o conhecer, cara, é a base de tudo. Conhecer o outro, verdadeiramente conhecer o outro, sabe? Não ficar essa coisa, porque hoje, né, todo mundo fala, cara, a rede social é muito superficial, é muito... Sim, mas depende de cada um, né? Como que você vai atrás da informação, como que você vai atrás de conhecer. E esse é o trabalho que a gente faz lá dentro todo dia, de contar essas histórias de verdade para criar conexão. Contar histórias para criar conexão. Exato. Daniel, brigadão, prazer, cara, te conhecer. Valeu, o prazer é Obrigado meu. por compartilhar todo o conhecimento aí, trazer um pouquinho dessas histórias Maravilha. do UFC também. Eu Quero agradecer a você também que está nos acompanhando aqui durante toda essa jornada dentro do CSX Week. Grandes nomes do mercado, grandes marcas do mercado estão aqui com a gente. Então, o que é importante você fazer agora? Deixar um comentário, compartilhar e se inscrever no canal. Porque está falando sobre a experiência do cliente, essa jornada, justamente, e muitas dessas jornadas que a gente acaba replicando, dizendo que a gente foi mal atendido em algum lugar, que não teve uma experiência positiva. A gente está provocando aqui algo de fato relevante que você pode aplicar no teu negócio e também pode ajudar outras pessoas. Então, nos ajude a compartilhar quanto mais você puder para as tuas redes de contato também. E agradecer também a CS Malta Escritório de Contabilidade, que está com a gente aqui apoiando. Também a R. Ferreira Arquitetura, que cuida de toda essa jornada de paisagismo, biofilia dentro da arquitetura. E também a Clínica Cli, que é especializada em emagrecimento. A você, o meu muito obrigado, que a gente se vê no próximo episódio. Grande abraço, sucesso sempre. Até mais!